Um monte de gente tá me marcando no vídeo onde mostra uma mulher interagindo com um homem em situação de rua e tá me perguntando: é fetiche? Pode ser considerado dogging? Ela teve um surto psicótico, gente. Primeiro, a gente precisa separar essas perguntas, uma não conversa com a outra, e eu já vou te explicar o porquê. Dogging é uma prática muito utilizada por casais liberais de estar indo em um local público, né, em alguns pontos específicos, para interagir com solteiros, né, pessoas singles masculinos que estão no local. Geralmente vai o homem e a mulher interage com esses caras e o homem fica olhando. Isso que aconteceu com essa moça é dogging? Não. Primeiro, porque o rapaz não estava lá, né? Era somente uma mulher interagindo com um homem. O segundo ponto é que, assim, sendo no dogging ou na prática dessa mulher, é crime, porque a gente não pode cometer atos libidinosos nem ter relações na rua, onde pode passar outras pessoas e ver. Camila, você é a favor do dogging? Eu acho que cada um tem que fazer o que é melhor para sua vida. Eu não faria porque eu tenho um sério problema de imaginar que alguém pode passar ali e me ver, e às vezes você constranger uma pessoa que não está preparada para ver aquela cena e nem está querendo ver aquela cena, né? O meu direito termina quando começa o direito de outra pessoa. Antes da gente falar sobre o fetiche, é muito importante a gente lembrar que algumas mulheres têm problema em dizer não. E isso não acontece especificamente nessa situação, acontece todos os dias, o tempo todo, com muitas mulheres no trabalho, por exemplo. Homens que às vezes vão assediá-las e elas não dizem não, ou por medo, ou porque realmente não conseguem dizer. Isso é muito complicado e a gente precisa falar sobre isso. Eu acredito, né, por tudo que o esposo dela falou, que ela inclusive chegou a dar uma Bíblia que ele deu para ela, coisa que ela jamais faria, pode ser que ela estava realmente nessa missão de evangelizar ele e ele acabou constrangendo ela para que chegasse nesse ponto. E ela não soube dizer não. Então eu acho muito complicado a gente julgar se foi surto, se foi dogging, se foi fetiche, porque de verdade a gente não sabe o que pode ter acontecido. Mas Camila, ela disse que ela consentiu, que foi consentido. E quantas mulheres foram violentadas e se calaram? E quantas crianças que foram abusadas e que se sentem culpadas? Porque é exatamente isso que um abusador faz você sentir culpa, faz você acreditar que você fez aquilo porque você quis, quando na verdade você foi induzida, manipulada e assediada para isso. Tá rolando muita piada ao respeito, e piada sobre corno é o que a gente mais está acostumado, né? E eu acho que é até por isso que as pessoas estão me marcando nessas postagens, porque eu e meu marido somos liberais, fazemos troca de casais, homenagem a Troar. Mas nesse caso, é um assunto muito delicado, muito difícil para o esposo, é muito difícil para ela, é muito difícil para a família, né? A verdade realmente só ela sabe e tá todo mundo só preocupado em julgar ela sem ouvir o que realmente aconteceu. É muito mais fácil a gente julgar a mulher e dizer: ah, ela é safada, ela tava passando na rua e ela resolveu ignorar a família dela, o marido, a igreja, os amigos, toda a vida social, toda a reputação dela. Né, a Constituição, porque é crime fazer aquilo na rua, porque ela simplesmente tinha um fetiche, né? E eu acredito realmente que a gente precisa começar a parar para pensar nisso. Quantas adolescentes, quantas jovens, quantas crianças se calam por se sentirem culpadas ou colocam a culpa sobre si, né? Por acreditarem ter feito algo errado. E ela pode estar muito envergonhada de ter cedido. Eu acho meio cruel a gente ficar misturando esse negócio de fetiche com a história, né? Eu acho que a gente realmente precisa parar pra pensar nisso. Mas e se realmente foi um fetiche? E se ela quis viver isso? Ninguém em sã consciência vai sair do 8 pro 80 em questão de segundos, simplesmente porque decidiu jogar tudo pro alto e falar: ah, vou viver isso mesmo porque é isso que eu quero pra mim. Eu acho que fica aí a minha dica pra gente refletir um pouco mais sobre isso e começar a ter um pouquinho mais de empatia pelas pessoas. A família dela, o esposo dela, ela devem estar sofrendo muito com tudo isso. Há muitos, muitos anos atrás, eu estava parada no ponto de ônibus, eu trabalhava em outra cidade, então era 4 horas da manhã todo dia, eu estava em pé esperando o ônibus. E tinha um rapaz que pegava o ônibus comigo nessa época. Um dia, ele simplesmente passou antes do ônibus de carro e ele pediu para que eu entrasse, que ele me levaria até o meu trabalho. É praticamente 1 hora de viagem. E durante 1 hora ele foi fazendo piadinhas, ele foi me constrangendo.
E graças a Deus não aconteceu nada, mas podia ter acontecido. Eu podia ter sido violentada aquele dia. E eu simplesmente não ia dizer nada, porque eu estava em estado de choque. Então é muito mais fácil a gente julgar a mulher. A gente não sabe realmente o que está dentro dela. Ninguém parou para ouvi-la. Né? As pessoas só estão compartilhando os vídeos, né, e transformando tudo isso num circo de horror. Eu deixo aqui toda a solidariedade para o esposo dela, para ela, para a família dela, né, para os amigos deles. E deixo essa reflexão. Vamos pensar. Será que realmente é mais fácil a gente julgar que ela realmente quis fazer isso porque ela não teve um princípio ético absolutamente nenhum? Ou realmente ela estava numa situação constrangedora e não soube sair dela? Think about.